Gente, vamos lá então. Começando? Revolução Russa é um assunto muito importante, por isso a gente vai estudar, se não for vocês não vão estudar. E é importante porque a Revolução Russa, que acontece em 1917, ela acaba contribuindo para muitas transformações no mundo do século XX. Boa parte da história do século XX esteve marcada pelas consequências da Revolução Russa. E posso ter passado o século XX, posso ir até o século XXI. Eu estava lembrando com a outra turma o caso da Coreia do Norte, para a situação toda de ameaças. É um contexto onde a Coreia está dividida em uma parte comunista e uma parte capitalista, que está ligado à consequência dessa Revolução Russa. Foi a Revolução Russa que colocou em prática pela primeira vez, de fato definitivo, as ideias comunistas, as ideias socialistas. Vai ressaltar para vocês uma coisa que é importante falar, mas tem que ter muito cuidado quando se fala. Socialismo e comunismo são coisas diferentes, tá? Porém, quando vocês estiverem usando isso para fazer uma prova... Você tem um novo e-mail, senhor. Por quê? Porque aparece nas provas os nomes sendo usados em situações diferentes, sem respeitar essas diferenças. Então, por exemplo, pode ver assim, a implantação do comunismo na Rússia, na União Soviética. E aí, você sabe que não dá certo, porque o comunismo mesmo, de fato, não tem Estado, não existe Estado. Então, o comunismo seria um processo futuro. Você sabe disso, mas na hora que você está na prova, você não diz que está errado, está certo, porque ele não se preocupa com essas diferenças, tá? Só isso que eu queria esclarecer em relação a essa questão. Agora, vamos começar a falar de uma coisa interessante. 1917, na verdade, acontecem duas revoluções nesse ano, e é um momento em que se coloca em prática algumas ideias que já vinham sendo desenvolvidas ao longo da história. Uma sociedade nova, uma alternativa ao capitalismo. Nós podemos relembrar no século XVIII, quando você tem a chamada Conjuração dos Iguais. Liderada por um cara chamado Babeuf. Isso aqui foi uma tentativa, tá, de implantar um regime alternativo ao sistema capitalista. Ainda não existia no século XVIII a discussão acerca de socialismo, de comunismo, de nada disso. Tá? Mas você já tem, de certa forma, a tentativa de fazer um modelo um pouco diferente. Isso aqui aconteceu no contexto da Revolução Francesa. Tá? Dentro da Revolução Francesa, que é uma revolução liberal, o que você tem? Você tem um grupo que vai tentar criar um modelo alternativo. Vão ter sucesso? Não. Todo mundo morto, todo mundo decepado a cabeça, todo mundo guilhotinado. Acabou-se o que era doce. No século XIX, você tem no final do século, mais precisamente na década de 1870, uma tentativa de implantação do socialismo também no Estado. É claro, dessa vez já existe a teoria, Marx já escreveu seus livros, está escrevendo, então já existe a ideia de comunismo mesmo. Tá? Isso acontece na França, mais precisamente em Paris, na famosa Comuna de Paris. A Comuna de Paris, ela era chamada por Marx de o assalto aos céus. Eles estavam muito empolgados com essa possibilidade. Eles tomaram o poder em Paris. Nesse momento, se vocês devem lembrar, em 1871, nós estamos vivendo aquela guerra franco-prussiana, né? E a França está sendo sitiada pelos alemães. Por isso que Paris estava enfraquecida e aconteceu essa comuna. Eles vão ser derrotados pelos próprios alemães. Os franceses vão pedir ajuda aos alemães para derrotar a comuna e os alemães vão ajudar. Porque aqui não era uma guerra de Estado contra Estado. Aqui era uma guerra do liberalismo, do capitalismo, contra um modelo alternativo que era o comunismo. Então, nesse momento, a Alemanha vai ajudar a França, mesmo estando em guerra com a França, para derrotar essa comuna. Por alguns dias. Tá? E a aula de hoje, que vamos falar do século XX, e aí nós temos a chamada Revolução Russa. A Revolução Russa, ela vai ser uma nova tentativa de implantar um regime, só que não vai durar alguns dias. Ela vai durar de 1917
até 1991. A Comuna de Paris ela foi a luta do capitalismo contra o comunismo? Vou explicar de novo. Comuna de Paris, comunistas, inspirados por Marx, incentivados por Marx, tomam a cidade de Paris e instauram um modelo comunista, uma economia popular comunista. Ok? Nesse momento está acontecendo na França, aqui Paris, na França, né? Está acontecendo na França. A França está sendo sitiada pelos alemães, a famosa guerra franco-prussiana, que o Napoleão III fugiu de balão, aquele negócio todo. A França não tem condições de acabar com o movimento. Vai fazer o quê? Pedir auxílio aos alemães. Parece lógico, não parece? Não pode. Os caras estão sendo sitiados, vão pedir ajuda aos próprios alemães. Os alemães vão rir. Não, vão rir não, vão ajudar. Vão ajudar por quê? Porque a Comuna de Paris era uma ameaça, não uma questão de Estado. Era uma questão de modelo econômico e social diferente, que ia contra os interesses tanto de franceses quanto de alemães. Ok? Eu digo isso da burguesia alemã e da burguesia francesa. Então, era uma luta que não era por questão de nacionalidade, era por questões sociais e econômicas. Não podia deixar que isso aqui, a França virasse comunista. O que é ganhar a Alemanha dominando uma França comunista? A única coisa que ia se ter... Isso é hora, você acha que chegar? Uma autorização pro meu pai. Vai levar a secretaria. Namorando, né? Que namorado, professor? Deixa ela. Vou editar nada, vou botar do jeito que tá. Falando dela mesmo, acho que sim. Chegou que horas? Não sabe que horas? 11h32. Caralho. FBI sacou? 11h32. Processo revolucionário, claro. Se implanta o modelo, esse modelo continua até 1991. Sim. Gente, ok? Tá legal? Já sabemos então que houve tentativa e aqui você tem a implantação de um regime que vai durar... Gente, é sério mesmo, hein? Isso é sinistro. Depois vocês vão ver isso, não é? Respirou forte, sai. Revolução Russa, então, ela vai ser implantada em 1917. Esse modelo vai vigorar de 1917 a 1991. Então, o início da Revolução Russa coincidiu com o início da União Soviética? Não necessariamente. A União Soviética vai começar alguns anos depois, tá? Mas já sob um regime socialista. Em 1917 se implanta o socialismo na Rússia. Muito bem. Tranquilo até aí? Professor, tudo até quando? 1991. Deixa eu botar logo aqui. Isso aqui vai influenciar o século XX todo. O Brasil, inclusive. O Brasil viveu, de certa forma, influenciado por essas lutas entre o bem e o mal. Depende de quem olha. Por exemplo, para os comunistas, o capitalismo era o mal. Para os capitalistas, o comunismo era o mal. E essa era a briga ideológica que existia. É nesse contexto que vários filmes vão surgir, como James Bond adorou usar isso, né? O tempo todo para mostrar o Europa Oriental, União Soviética, Cuba, sempre como locais de centro do mal. Porque eram locais que praticavam o comunismo, tá? Muito bem. Agora vamos falar um pouco da Rússia, gente. A Rússia, vamos colocar algumas características da Rússia aqui. Primeiro, a Rússia era um império com um território enorme, gigantesco, grande demais. O território russo, ele correspondia a 4 vezes o território atual do Brasil. Pega o mapa do Brasil de hoje, dê um jeitinho de montar ele assim um com o outro. 4 deles é o território. Como explicar? 8.511.000 km². É o número. 32 milhões. Multiplica isso por 4, você acha mais ou menos o território russo da época. Só que foi reduzido. Tá? Reduzido. Mas ainda tá grande. Outra coisa. População. População. Aproximadamente 160 milhões de Ô, habitantes. quase acertei. Isso era muita coisa pro Bush, mas Vou explicar como é que era, se era muita coisa ou não, porque não já era. Tem 7 milhões no mundo. População enorme. Mas Gente, bem melhor. deixa eu falar aqui
da população brasileira ao longo do século XX. Em 1940, nós tínhamos 40 milhões de habitantes. Em 1970, sabe quanto nós tínhamos? Todo mundo sabe, né? Tem aquela musiquinha. 90 milhões em ação. Gente, 90 milhões já em 1900 Ok, Juliana. Marinha, tem duas. Marinha. Vou falar, mas você falou meu nome. Os alunos chegam 11 e... Meio-dia. Quase 10 horas de aula. Meio-dia e 10. Também que desculpa que eu não começo. Bom, gente, muito bem. Vocês viram 90? Sabe qual era a população? 160 milhões. Gente, na virada do 19 para o 20, é uma população simplesmente gigantesca. O que mais? Sociedade agrária. Isso quer dizer que a economia da Rússia estava basicamente no campo. Detalhe, uma agricultura sem grandes avanços tecnológicos. Isso quer dizer, aquilo que a gente chama de agricultura extensiva. Precisa de grande quantidade de terra e grande quantidade de pessoas trabalhando, de mão de obra. Logo, era ainda uma sociedade. Outra coisa, aqui eu vou ter que colocar na economia. Sociedade com resquícios feudais. Resquícios são restos, resíduos, tá? A sociedade ainda tinha fortes laços feudais. Para vocês terem uma ideia, por lei, no final do século XIX, a Rússia aboliu o feudalismo. Final do século XIX, eu disse na lei. Nas práticas, permaneceram muito ainda os laços. Gente, feudalismo. Governo. O governo era um governo autocrático. Seria autocrático. Governo autocrático, onde as decisões são baseadas na vontade de quem governa e não na vontade popular. Não estamos falando de democracia, então. Esse governo autocrático é uma espécie de monarquia. Essa monarquia, quem representava essa monarquia era um rapaz que tinha um título de czar. Esse czar, ele tinha o seu poder legitimado pelo discurso da igreja. E qual era a igreja que existia na Rússia que ajudava a legitimar o poder desse czar? A igreja ortodoxa. Fala, galera. Pegou, não tem jeito. Tira a meleca. Oi? Vou falar depois de treinamento do czar, mas, gente, czar é um título, tá? Quando se fala de rei, ou governante. Vou botar minha carteira aqui. Tá bom. Quando se fala de rei ou governante, aqui está falando de imperador. A palavra czar vem da raiz latina, César. Quer dizer imperador. Tá? Você encontra, por exemplo, a palavra Kaiser. Os alemães também vêm de uma raiz. Hoje, na época, Kaiser era um título do soberano ariano, germânico. Ok? Quem que tinha alguma relação com isso? Já foi? Tudo bem. Bom, gente, já vimos que é uma sociedade muito avançada, né?
do moderno. Características do antigo regime. Aquele antigo regime que a gente via no século XVIII, na França, você percebe aqui também. Então já viram que existe uma possibilidade de a gente estudar a Revolução Russa fazendo pequenas comparações com o quê? Com a Revolução Francesa. Isso é um exercício que vocês têm que fazer ao longo da aula de hoje, tá? Mesmo sozinho aí, se tiver alguma dúvida, levanta, faça o exercício, porque isso está virando moda. Questões onde procuram que vocês consigam entender e perceber as similitudes, as semelhanças, as proximidades entre a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Eu diria que 40% das questões hoje que tem, atuais, das questões que falam sobre a Revolução Russa, 40% busca de alguma forma a compreensão do aluno acerca dessa. Porque quando se faz uma prova de Enem ou de UERJ, ele não está preocupado se você estudando a Revolução Russa. Ele está preocupado se você fez ensino médio. Entendeu? Então, automaticamente, você tem que pegar as informações que você tem no ensino médio e misturar uma com a outra, somar. Por isso, eu estou dando essa aula dessa forma, porque para vocês se prepararem para uma situação hipotética, que é uma situação de aparecer questões que busquem essa compreensão. Quando falar de Revolução Russa, essa proximidade, essa similitude entre a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Já temos uma coisa concluída aqui, quer ver? Em termos de território, nem tanto, mas em termos de população, a França, quando fez a sua revolução no final do século XVIII, tinha uma enorme população. É a maior população da Europa na época. Quando você pensa em economia, a França era dependente da atividade agrícola. Tanto que a crise que vai levar, em grande parte, que leva a França ao desastre e à revolução, é uma crise causada, quando eu dei essa aula para vocês, se vocês lembram, eu disse que a culpa era de São Pedro. Porque São Pedro fechou as torneiras do céu e parou de chover. E aí a chuva não vinha, o trigo se tornou mais raro, o preço do trigo subiu, a inflação chegou na França, todo mundo começou a culpar o Luís XVI. Então, a sociedade agrícola também lá na França, aqui na Rússia também. Uma sociedade com resquícios feudais, se você pensar a França no século XVIII, o que era? Era uma sociedade baseada na nobreza, no poder da nobreza, com resquícios feudais. Governo autocrático, se você pensar na França do século XVIII, você ia ver o quê? Uma coisa chamada absolutismo, que era nada mais, nada menos do que tem alguém usando o celular na minha sala que eu senti a fisgar. Governo autocrático, então, absolutismo lá no século XVIII. Czar, tudo bem, não tem esse nome porque era a França. A França não vai dizer czar, mas era rei, que era o Luís XVI, que era o chamado neto do rei Sol, que sentia, e era legitimado o seu poder, principalmente a partir de quem? Da igreja ortodoxa? Não, católica. Certo? Então vocês veem que as duas revoluções têm muita coisa em comum. E vocês, ao longo da aula, vocês vão perceber outras coisas em comum que a gente vai fazendo vocês perceberem. Muito bem. Então, essas são características dessa sociedade russa. Beleza? Muito bem. Mas a história da Rússia não passou por nenhum movimento de modernização. Eu diria que no século XIX, vocês sabem que desde o final do século XVIII, a Rússia é uma potência mundial. Se nós pegarmos o início do século XIX, no fim da era napoleônica, vocês vão ver que nós temos aquele famoso Congresso de Viena. E no Congresso de Viena, só as grandes potências mundiais se reuniram. Quais eram as grandes potências mundiais no Congresso de Viena? Inglaterra, França era do Napoleão, depois entrou. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Então, Rússia era uma grande potência. Ao longo do século XIX, você vai tendo modernização em algumas dessas potências. Principalmente se considerarmos Inglaterra, França, que depois entra para o grupo, e Rússia, que vai liderar a unificação alemã. A Rússia não. A Rússia mantém uma situação muito parecida com a Áustria, de atraso e de agricultura. Logo, o que vai acontecer? Ela vai acabar se envolvendo numa guerra. Na metade do século XIX, na década de 1850, a nossa querida Rússia se envolve numa guerra. Numa guerra contra quem? Numa guerra contra aquele antigo império decadente
chamado de o grande doente da Europa. Não, falei império decadente. Quem era esse império decadente, que era antigo pra caramba, mas já estava caindo aos pedaços? Imagina. Esse império nós estudamos ele. É isso que eu estou insistindo. Decadente. Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, ele tinha uma questão muito interessante em relação à Rússia. Qual é? Existiam dois estreitos chamados Estreitos de Bósforo e Dardanelos. Esses estreitos eram locais que permitiriam, caso fosse possível, a Rússia expandir e chegar aos mares quentes. Por quê? Porque a Rússia, embora fosse um território tão grande, ela não tinha uma marinha. Você vai entender já já. Ela não tinha uma marinha. Qual o problema da Rússia não ter marinha? Por que não tem marinha? Porque não quer? Não, porque ela quer. Mas ela tem um problema sério de logística. Porque a maior parte dos mares que circundavam a Rússia eram mares que permaneciam a maior parte do ano congelados. Então isso quer dizer que ela não desenvolvia uma marinha. Mas se ela pudesse ter a passagem pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, ela poderia ter acesso aos mares quentes, poderia desenvolver uma marinha. Costumava-se usar uma metáfora na época entre Rússia e Inglaterra. A Inglaterra era chamada de baleia e a Rússia de urso, devido ao seu tamanho. Por que a Inglaterra é chamada de baleia? Porque a Inglaterra dominava os mares. E a Rússia não podia dominar os mares porque não tinha nada deles. Ou seja, não tinha marinha. A Inglaterra tinha sérios interesses de que a Rússia jamais conseguisse chegar aos mares quentes. Por isso, ela apoiava aquele império decadente. Não morria porque o Império Turco-Otomano, porque a Inglaterra apoiou. Tá? Nesse momento que eu estou falando, da metade do século XIX, a Rússia perde a paciência e parte para dentro de quem? Do Império Turco-Otomano. Adivinha o que acontece? As potências europeias, principalmente Inglaterra e França, se unem e vão cair dentro de quem? Da Rússia. E a Rússia vai perder a famosa Guerra da Crimeia. Então, na década de 1850, a Rússia é derrotada na Guerra da Crimeia. Beleza, gente. Agora pense o seguinte. Por que isso é importante? Saber que aconteceu uma derrota para a Rússia. A Rússia vai fazer uma espécie de reflexão. E vai pensar, caraca, por que nós perdemos essa guerra? Aí vai olhar os países que lutaram com ela, vai perceber que esses países estão se industrializando. São mais modernos. E essa modernidade vai facilitar, inclusive, vencer uma guerra. Ela precisa se modernizar. Por menos que ela tenha força, ela vai dar um passo rumo a um processo de industrialização. Então podemos dizer que a Guerra da Crimeia, ela ajuda, ela tem como uma consequência positiva, levar a Rússia a iniciar o seu processo de industrialização. Ok? Ficou bem claro isso? Gente, eu falei iniciar. Isso quer dizer que não houve aquele boom de industrialização na Rússia, mas pelo menos houve um início. Uma industrialização ainda bem incipiente. Ok? Tranquilo? Maneiro. Já sabemos então que a partir desse momento há um lento crescimento das cidades. Se você tem industrialização, indústria está onde? No campo? Não, nas cidades. Então você tem um aumento da população nas cidades. E essa população que vai para as cidades vai trabalhar nas indústrias. São poucas? São. Mas vai gerar um trabalhador industrial que a gente chama de operário. Esse operário ainda é um número muito pequeno em comparação à população russa, porém já faz barulho. Isso quer dizer que esse operário começa a se organizar, coisa que no campo não acontecia. Vai se organizar formando partido político. Surge o primeiro partido de referência urbana na Rússia, o chamado POSDR,
Partido do Operariado Social Democrata Russo. Muito bem. Então já temos agora um posicionamento político nas cidades. É pequeno? É, mas já faz barulho, como eu disse. Aí não precisa ser muito grande não, tá? Mas já faz um barulhozinho. Isso aí vai começar a levantar uma discussão acerca do futuro da Rússia. Essa galera já começa a enxergar que a Rússia tem que ter uma mudança drástica. E essas discussões em torno desse projeto vai fazer com que esse grupo se divida em dois grupos. Olha que coisa interessante. Vocês lembram da Revolução Francesa? Que tinha assim, primeiro, segundo e terceiro estado. O terceiro estado, ele faz a revolução, mas de repente começa a acontecer o quê? Uma briga dentro do terceiro estado e ele se divide em duas partes, chamada alta e baixa burguesia. Lembram que esse grupo da alta era representada pelos girondinos e o da baixa pelos jacobinos? Surge os mencheviques. E os Bom, o legal é que aqui nós temos uma minoria, aqui uma maioria, um grupo mais moderado e um grupo mais radical. Igual ao outro. Isso que eu falei. É legal fazer essa comparação, porque você vai, caraca, não esquecer de uma coisa sem da outra. E aí fica fácil. Olha só, agora tem uma diferença no modelo. Qual o modelo de revolução que os mencheviques pregavam e que os bolcheviques pregavam? O grande lance é saber as etapas. Os mencheviques achavam que a revolução só deveria acontecer em duas etapas. Não dava para fazer uma revolução numa etapa só. Segundo eles, primeiro você faz o quê? Tira o czar. E aí, chegando ao poder, vai incentivar o crescimento econômico e industrial, a modernização da Rússia. Só depois que a Rússia estivesse modernizada, você implantaria o socialismo. Essa é a lógica de quem? Dos mencheviques. Desenvolveram o capitalismo. Isso, desenvolveu o capitalismo russo. Tiago desenvolvia a economia, a indústria, o capitalismo russo. Só depois desenvolvido é que você implantar o socialismo. Então a revolução, para eles, deveria ser feita em duas etapas. Calma, sem correr, tranquilo. Para que essa acubação toda? Já os bolcheviques diziam que isso é palhaçada. O negócio é arrebentar, fazer logo uma revolução total, mudar todo mundo, tirar o czar, implantar o comunismo e pronto. O resto é conversa fiada. Para os bolcheviques tinha que ser feito em uma etapa só. Ok? Nós já vimos que eles são radicais. Na sociedade russa também existiam outros grupos além desses aqui. Por exemplo, existiam os liberais russos que estavam fazendo parte do desenvolvimento da indústria russa, que a gente pode chamar de cadetes. Tá? Que tem interesses diversos dos dois aqui, mas que estão lá fazendo parte desse movimento, dessa movimentação. Bom, só que chega no ano de 1904, eu disse 1904, a Rússia encontra um pequeno problema. Ela, com suas ambições imperialistas, porque a Rússia era um império czarista, ela vai acabar sendo derrotada numa guerra. Até aí tudo bem. Ela já havia sido derrotada lá em 1852. Mas em 1852 ela perdeu para uma coligação de nações poderosas. Isso é uma coisa, né? Você apanhar de 5, pô, tudo bem, você apanhou, mas você sai muito feio na história? Pô, não, né? Fica não. Feio que eu digo assim, moralmente. Não, pô. Agora você, fortão, malhadão, chegar um garotinho de 8 anos e bater em você, aí você sai mal na história? Com certeza. Vai brincar mais tio. Bom, brincadeiras à parte, a Rússia perdeu lá em 52
para uma coligação. Agora ela vai perder para um garotinho. O garotinho. Ela com esse tamanho todo vai tomar um sacode do Japão. Na famosa Guerra da Manchúria, ou também conhecida como Guerra Russo-Japonesa. Muito bem. Entre 1904 e 1900. Guerra da Manchúria. Já é, recalque praticamente. Ok? Bom, gente, isso tem sérias consequências durante a guerra, né? Porque, mais uma vez, você tem uma crise. Essa crise é gerada por quê? Olha, vamos raciocinar. Se a sociedade é agrícola, se a agricultura é uma agricultura extensiva, de repente um país entra em guerra, qual a consequência? Grande parte desses agricultores vão ter que parar de trabalhar, certo? Vão para onde? Para a guerra. Então a produção de alimentos vai entrar em declínio. Esse declínio vai acabar causando o quê? Um aumento gigantesco nos preços dos alimentos. Automaticamente você vai ter uma fome. E a fome vai deixando o povo nervoso. Sabe, de fome de ficar nervoso, né? Então, essa galera vai ficando cada vez mais nervosa. E essa sociedade vai entrando em convulsão. Você tem reações das mais inesperadas. Por exemplo, até nas Forças Armadas. Exemplo, Revolta do Encouraçado Potemkin. Isso é um filme, inclusive, se vocês quiserem assistir esse filme, vocês encontram no YouTube. É só digitar Encouraçado Potemkin. Uma revolta de marinheiros contra o governo Potemkin, só vai com o carro. Tem no livro também a dica, cola. Já foi isso também. Tem no livro a cola. Potemkin. Encouraçado é o nome que se dá aos navios de guerra. Bom, além disso, você tem ainda uma situação onde a população russa continua admirando o czar. Gente, a Rússia tem uma história de admiração, o povo admirando o czar. Você vai perceber que isso é construído culturalmente. O povo russo, quando a gente encontrava o czar na rua, via de longe, falava assim. Eles achavam aquele cara, era uma espécie de, vamos dizer assim, timoneiro. A Rússia era um grande navio, e que quem estava à frente dirigindo era esse cara. Esse cara que eu digo não é figura o homem em si, o carro. Por quê? Porque foi Deus que indicou esse cara para dirigir o destino da Rússia. Então esse carinho, esse amor pelo czar, isso é uma coisa natural. E um belo dia o czar, depois de tantos problemas, resolve descansar. Você precisa de um momento de relax. E aí ele marca para ir para o palácio de inverno seu, onde ele queria ouvir o doce som do silêncio. E aí ele chega até o palácio de inverno, fica lá ouvindo o som do silêncio, é claro, guardado pela sua guarda e tal. De repente o povo tem uma ideia, porque o povo acha o seguinte: por que nós estamos numa crise tão grande se o czar está à frente da Rússia? E aí ele chega a essa conclusão: o problema não é o czar não, o problema é essa burocracia que existe, que faz a intermediação entre o povo e o czar. Essa burocracia não leva os problemas do povo para o czar. Ele não sabe, se ele soubesse, tem resolvido todos. Então só tem uma solução, qual? Nós diretamente vamos ao czar. E aí se organiza uma marcha rumo ao Palácio de Inverno. E eles vão marchando e vão cantando músicas de louvor ao czar. Vocês imaginem, né? Subindo aquelas ruas sinuosas e falando: czar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E aí, de repente, o czar começa a ouvir aquele ruído e diz: peraí, estou ouvindo alguma coisa que não é silêncio. Chama a sua guarda e pede para eles darem um jeito na situação. E aí, eles vão dar um jeito. Eles vão simplesmente metralhar os manifestantes. Centenas e são mortos.
E aí é o famoso Domingo Sangrento. Gente, interessante que o interessante disso tudo é que parece que tem uma semi-ruptura de confiança entre o... Tem uma música do YouTube com esse nome, mas não não tá? Não. Mas o nome da música é Domingo Sangrento. Só que essa música está tratando de um outro Domingo Sangrento, não teve só uma história, não. Esse que você falou aí da música é na Irlanda. Acontece na Irlanda. Mas foi a mesma situação? Não, foi outra situação mais tarde. Já é aquela briga aí na Inglaterra, a Irlanda buscando a independência em relação à Inglaterra e tal, que é muito interessante. O YouTube é irlandês e acaba usando a música de vez em quando para falar dessa questão dos irlandeses. Mas nós estamos aqui na Rússia, né, outro Domingo Sangrento. Já tem parte 1 na história. Né? Muito bem. Aí o povo começa a ficar desiludido em relação ao Kizar. Isso vai acabar. Vamos ver se é assim que Ele era sapatinho. Se você ouvir, parece que alguém falou som. Pode balinha? Pode a balinha? Voltemos. Já pediram botar aí. Mas você tá falando mal do senhor. Isso. Eu sou uma pessoa que eu aceito críticas. Tem sacudido. Eu sempre faço perfeito, mas eu sempre crítico. Você tá dando experiência. Brincadeiras à parte, isso é sério. Por favor. Gente, vamos lá, sério. Isso vai acabar criando uma situação mais complicada do Kizar, porque as manifestações começam a se espalhar por toda a Rússia e o Kizar dá uma estremecida, quase cai. Eu disse quase cai. Inclusive, essa quase caída do Kizar é conhecida na história com um nome, vocês vão anotar agora aí, chamado de ensaio geral. Ou seja, isso ainda não é a revolução, mas já é o ensaio. Porque está se mostrando que é possível derrubar o czarismo na Rússia. Por que é quase queda? Porque o czar ele vai voltar para a base. Como é que ele faz isso? Ele começa a fazer promessas ao novo russo. Essas promessas têm como objetivo desarticular, desmobilizar a população. Então ele faz promessas que vai limitar o seu próprio poder, como por exemplo, com a criação da Duma, que é o parlamento. O parlamento seria uma instituição que vai limitar o seu poder. Nem tudo mais ele pode decidir da sua cabeça. Agora ele vai ter que consultar um parlamento. Essas promessas fazem com que o povo pare, respire, acredite e dê um voto de confiança. Ele volta para sua casa, pronto, resolvido. Voltou para casa, mobilizar não é difícil. Aí vai acontecendo aos poucos, a economia russa vai voltando, acabou a guerra, vai voltando aos mesmos padrões anteriores, a fome vai diminuindo, e aí o que ele faz? Não faz nada. Continua sem dúvida as suas promessas. E aí ele falou, pronto, resolvi tudo, continuo sendo o czar, ninguém mais está lembrando de nada, e vamos. Só que os anos vão passando, chegamos no ano fatídico, que é 1914. 1914. O que acontece em 1914 que foi marcante para a história russa? Não. Nós estudamos isso já. Já estudamos isso? Você vai lembrar daquela ideia de plano, eslavismo, Rússia liderando o processo dos Balcãs. A entrada da Rússia na guerra. 1914. É fatídico porque marca novamente um problema para a Rússia.
vez que a gente pensar numa sociedade como essa, entrando em guerra, a gente já sabe a consequência, não precisa nem pensar muito. Não precisa nem pensar muito. É só pensar que é uma sociedade agrícola, atrasada, sem tecnologia, e que a saída de pessoas do campo para a guerra vai gerar o quê? Fome. E toda vez que o povo está com fome, ele fica nervoso. Tá? Muito bem, gente. Começa aí uma situação que é muito crítica. Principalmente se a gente pensar quem era o czar. Quem era esse czar? Esse último czar da família Romanov, como você ouviu falar hoje, Romanov, já sabe que é a família do czar. O nome dele era Nicolau II. Ele tinha uma família bonita, grande, formada em grande parte por mulheres. Se vocês quiserem, tem uma foto na página 41, para você ver a família dele. Tinha um menininho, né, também. Existe história da fotografia, que é um assunto interessantíssimo. Você vai descobrir algumas coisas super interessantes sobre a fotografia. Não, esse aí não, esse é foto, né? Retrato. Confunda retrato com foto. Isso aqui não é retrato, isso é foto. Oi? Existe uma profissão, mas existe uma profissão chamada historiador. Que o cara é doente numa coisa chamada documento. Se você souber que tem um local que está cheio desses troços, caindo uns pedaços cheios de traça, ele vai dar uma festa, vai ficar feliz, vai passar 5 anos só buscando esses troços estudando. É assim que a gente chega na nossa história. São documentos. Hoje tem muita coisa disso aí digitalizada, você encontra na internet até, tá? Esse tipo de material. Muito bem, mas vamos lá. Quem era esse Nicolau II? Era o czar, mas era um cara fraco. E quando eu estou falando fraco pessoalmente, não tinha um cara sem decisão, sem atitude. Lembra do Luís XVI? Também era, que coincidência, também era um cara fraco que era mandado pela mulher, você lembra, né? A mulher dele que mandava nele. O nosso querido Nicolau era de uma figura assim, fraca. Ele tinha um filho doente, tá, gente? E um belo dia, esse filho muito doente, alguém falou para o czar: czar, eu conheço uma pessoa que pode, de repente, ajudá-lo em relação ao seu filho. Quem é? Vou mandar ele me procurar. Uma carta de referência. O cara chegou lá, ele conversou com o czar, e aí ele conheceu o filho, o garotinho e tal. Ele passou a tarde com o garotinho ficou legal, né? Passou todo dia, o outro muito bem. Aí depois começou a perguntar pelo rapaz. Aí ele chamou de volta, o garotinho ficou bom de novo. Então esse rapaz passou a morar no palácio. Quem era esse rapaz? Era um místico, uma espécie de mago, chamado, olha que Rússia moderna, hein? O nome dele era Rasputin. Tá gravado, hein? Pode agora? Brincadeiras à parte. Sério, o Rasputin passou a ser uma espécie de eminência parda dentro do palácio. Uma figura que o querido do nosso Nicolau II ficava indeciso: o que eu faço, o que eu faço. Espera aí. Aí ia começar a conversar com o Rasputin. Não sei o que eu faço, Rasputin. Olha, não sei não, mas se eu fosse você, eu fazia isso. Não sei. Só um minutinho, ela chegava lá, não fazia isso. Ele acabava sendo influenciado por essa figura, que acabou tendo uma influência muito forte dentro do governo russo. Gente, estou falando da Rússia, 160 milhões de habitantes,
Território 4 vezes o Brasil atual, sendo governado indiretamente por um místico. Isso no início do século XX. Isso demonstra a situação que estamos vivendo. E aí, esse cara, esse místico já fofoca, tá? Esse cara, ele tinha um papo assim, ó. Ele é sinistro. Conversava 10 minutos com você, já era. Já era, meu? Ele era psicólogo, só isso. Igual ele pegava quase que a metade das mulheres, dos nobres russos. Dizem as más línguas que até a czarina, né, rodou também. Bom, mas, além disso, a nobreza russa não gostava dele. E vai acabar promovendo um plano para matá-lo. E acabam matando o rapaz mesmo. Okay? O Rasputin é morto. Vocês querem saber como ele foi morto? Eles estavam querendo mesmo. Gente, é interessante a forma como ele foi morto. Posso falar? Olha o gravador ali, ó. Alguns nobres tramaram a morte dele, né? E chegaram para ele primeiro e falaram para ele que tinha alguns interesses junto ao czar. Ele sabia, todo mundo sabia. O czar era influenciado por ele. Aí queriam o apoio dele. E ia rolar um lance de dinheiro. E aí marcaram esse encontro para conversar sobre isso num hotel. Alugaram 2 quartos e um quarto para o Rasputin e um para eles. Esse Rasputin, ele recebeu a visita de uma mulher. Ele adorava, ele gostava muito de mulher. Então, ele bom, e aí, o que acontece é que ele recebeu essa visita de uma mulher já contratada que tinha uma missão. Qual era a missão da mulher? Colocar veneno na bebida do Rasputin. E aí, sério? Enquanto isso, os nobres do lado, escutando os ruídos do quarto, né? Com o copinho. E aí, de repente, ela coloca o veneno, ele bebe e dá um estimulinho e cai. Pum. Aí ela bate na parede para avisar para os caras entrarem. Os caras entram felizes da vida, festejando. Morreu, 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 morreu. De repente, o Rasputin pula. Levanta e sai. Sério. Aí um dos nobres puxa uma faca e mata o Rasputin. Agora morreu mesmo. Olha, gente. Olha só. Eu estou falando uma coisa para vocês, são detalhes bobos, não colocar numa prova, mas que é muito interessante. Sabe como é que a gente, às vezes, tem curiosidade para estudar um assunto? Eu tenho muito assunto para estudar. Eu, uma vez, estudei só Rasputin. Depois de um seminário de uma aluna. Tem uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu fazia um seminário com os alunos, e aí eu tinha uma aluna que era muito parecida com a Isabelle não, era a moreninha que faltou hoje. Só que era bem fortezinha, eu me lembro dela até hoje. Aí ela fazia um seminário assim, eram 5 alunos, 2 eram sorteados para apresentar o trabalho da tia, ninguém sabia quem ia apresentar. E ela foi apresentar o trabalho dela na Revolução Russa. Ela falou sem brincadeira, 1h10, eu não mandei ela parar, direto, ela fala rápido, não fala igual eu falo lento e tal. Ela fala 1h10 sobre a Revolução Russa. E ela gostou muito da parte do Rasputin. Então ela dedicou boa parte da apresentação dela ao Rasputin. Cada curiosidade que vocês nem imaginam. Eu comecei a ficar corado. Né? Quando eu comecei, eu via ela falando, e o pessoal via ela contando as coisas. Né? Tem cada coisa absurda do Rasputin. Até hoje, existem museus com partes físicas do Rasputin. E aí eu comecei, eu curioso, né? Claro, eu comecei a ler sobre isso, comecei a criar a fantasia na cabeça dela. Mas tem muita coisa. O Rasputin tem uma história importante. Não vou contar lá, mas se vocês estiverem curiosos, vocês pesquisem, né? Muito bem. Mas vamos lá. Já falei muita coisa. Gente, legal. Enquanto isso, a Rússia está na guerra,
a fome está imperando e os soldados estão chegando o tempo todo em sacos pretos mortos. Então, isso está gerando a insatisfação e o pedido para a Rússia sair da guerra. A Rússia sair da guerra e a Rússia não sai. O czar está organizando tudo, administrando, liderando o processo da guerra, num trem. Indo para lá e para cá, o palácio vazio. A situação toda acontece enquanto ele está fora. Até que o momento que começa a haver uma coalizão entre grupos improváveis. Mencheviques, bolcheviques e cadetes, que acabam achando que o melhor para a Rússia é sair da guerra. E eles acham que se derrubarem o czar, isso vai ser fácil. O que acontece é que já estamos em fevereiro de 1917 e você tem um levante liderado pelos mencheviques que simplesmente prendem a família toda e assumem o poder na Rússia. Essa primeira revolução do ano é conhecida tanto como Revolução Menchevique como Revolução de Fevereiro. Mas não é ele que era moderado? Sim. Aí do nada ele mudava. Não, peraí. Quando eu digo moderado, é porque eles achavam que a revolução tinha que se dar em duas etapas. Eles não implantaram o socialismo, tá? Eles só tiraram o czar. E aí vão continuar praticamente do mesmo jeito. Só que vai ser um governo liderado pelos mencheviques. A família é presa e fica num local distante, né? Bem guardada pelo exército e tal, mas começa a desconfiar que as coisas podem mudar de rumo, porque o amor da população russa em relação ao czar podia se reacender. E aí, quem sabe, o czar acabava voltando. Então, a melhor coisa a fazer é acabar com essa possibilidade. Tem uma ordem para matar a família toda. Quem? Quem tem? A família toda, né? Não, mas olha só, você tem o czar. Se ele morre, ele tem o herdeiro. E assim por diante. Então a figura do czar vai estar presente sempre. Então tem que matar a família toda. E aí, meu filho, aí entra mais uma vez aquela situação, olha, mas é importante, ó. Manda uma mensagem para casa dizendo: matem todos. Qual era a tática? Reunir toda a família de forma bem tranquila numa sala. E aí vão falar para a família que eles estão precisando tirar uma grande foto da família. A família se arruma, né? Fazer maquiagem, as mulheres, o que é? E aí vão ficar lá na parede esperando, bonitinho. Só que quem entra não são os fotógrafos, são soldados que começam a disparar. Calma! Gente! Mas aí, Juliana, nessa situação específica, eles começam a atirar. Sabem quem cai morto primeiro? O czar e o seu filhinho. Enquanto isso, as mulheres continuavam em pé, sendo alvejadas, e as balas batiam nos seus peitos e voltavam. E mas só para Eu sei. O que ele falou? Sutiã de diamante? Caramba, você chegou muito perto da verdade. Por quê? Essas mulheres, quando elas souberam que havia prisão, elas pegaram todas as joias da coroa e começaram a costurar em corpetes nos vestidos. Aí acertou, pô. Olha, ele acertou. Então, na verdade, essa brincadeira que eu fiz do tiro, do rebater, é porque as munições não penetravam nos corpos justamente por causa daquela placa de joias que estavam dentro do corpo. Eles fizeram quantas formas? Com tiros na cabeça. Aí tomaram só no corpo. Só no corpo. Gente, oi? Foi tudo secreto, tá? Os corpos foram levados a um local secreto e enterrados nesse local. Já que eu estou falando desse assunto, oi? Seu tio ninguém pegou, não? Tem o quê? Pessoal,
detalhezinho da história, que é verídico, mas anos depois, celular de quem tocou na sala de aula? Não! É o quê? Darlon, celular de Darlon, tocou na sala de aula. Carlos. Gente, peraí. Deixa eu falar. Anos depois. Aí, gente. Anos depois, os corpos foram exumados, tá? E um dos corpos. Não estava muito. Ah, essa é sensualidade. Desculpa, mas hoje não tem nada urgente. Pode ligar, pode ligar. Se for urgente, vou ligar para a escola e vou mandar o recado. Isso foi dito no nosso último conselho de classe. Pode ligar. Quer assistir aula? Quero assistir. Bom, onde nós estávamos mesmo, hein? Tá. Um dos corpos não apareceu, exatamente de uma das filhas. E uma dessas filhas, gente, ao longo do século XX, parece que foram 3 mulheres que apareceram dizendo que era uma dessas filhas, tal, mas todas foram provadas que eram mentirosas, né? A Disney gostou da história e acabou criando um desenho. Anastácia? Essa filha que não apareceu seria Anastácia, né? Mas mais tarde, no próprio século XX, ela foi encontrada, o corpo dela foi encontrado. Oi? Próximo local onde eles Professor, foi você que ano passado passou essa história? Ano passado a gente assistiu um filme que conta isso. Vai repetir mais tarde? Não, deixa ela, sabe? Foi isso que ele fez. Deixa a boca. 17 vezes. Naquele momento, não tinha um sentimento forte em relação a ele. Atenção, professor. Ele era negação. Tá? Mais tarde, ele se tornou completamente. Tudo vai ser substituído por uma figura que é ele. Bom, gente. Bom, voltemos para a Rússia. Gente, na Rússia nós temos em fevereiro aquilo que a gente conhece como Revolução de Fevereiro ou Revolução Menchevique. Quais são as mudanças que acontecem atualmente? A saída do Kaiser, uma política parecida com uma república, mas que não muda e não dá ao povo o que ele quer. Quais são as coisas que mais o povo quer? Uma reforma agrária e a saída da guerra. Isso faz, mas tem uma coisa legal aí. Os inimigos do czar, que haviam sido expulsos desde 1905 da Rússia, eles agora podem voltar. E é nesse contexto que você tem a volta de Lenin. Lenin volta. Logo assim que ele chega à Rússia, ele faz um discurso numa estação de trem chamado discurso da estação do trem, na estação da Finlândia. Não é esse que está no livro, esse do livro é outro. E onde ele fala exatamente isso, ó. Voltei. Agora. Voltei, mas quero enfatizar que eu não tenho nada a ver com esse governo menchevique. Já perceberam que ele vai fazer oposição aos mencheviques. Ele começa a criticar o governo menchevique até que ele publica as chamadas teses de abril. Nas teses de abril, resumidamente, ele vai prometer uma coisa ao povo russo. O quê? Ele vai prometer ao povo russo PPT, que seria o PTT. Ele diz que vai dar ao povo russo, caso
Faz pão e terra. E daria ao povo exatamente o povo mais que ele comenta. Paz, pão e fé. Toma, Otávio. Ele tá vendo. Ele vai ganhando força e acaba conseguindo derrubar totalmente o governo bolchevique num golpe que é dado em outubro, que passa para a história como Revolução Bolchevique ou Revolução de Outubro. Pequeno detalhe que eu devo alertá-los: é possível encontrar uma prova como Revolução de Novembro. Então não se assustem nem coloquem errado, porque é uma questão de calendário. O calendário russo era diferente do calendário ocidental, por causa da religião, etc. Ok? Muito bem. Começamos então a Revolução de Outubro, onde Lenin assume o poder e Lenin vai cumprir o que prometeu. Primeira coisa a fazer: tirar a Rússia da guerra. E para tirar a Rússia da guerra, ele vai assinar um tratado com a Alemanha, que vocês sabem qual tratado é. É o famoso Tratado de Brest-Litovsk. Com a saída da Rússia da guerra, então ele vai tomar aquela atitude. Os bolcheviques não tinham que fazer uma revolução em apenas uma etapa. Então eles vão implantar o socialismo na Rússia. E com isso eles vão romper com qualquer dívida que o Estado russo tinha com a Europa, com os Estados Unidos. Quer dizer, bancos que eram credores da Rússia vão tomar um calote. A Rússia vai dizer: não devo nada, quem deve é o czar, vá cobrar dele. Além disso, as empresas americanas e europeias que estavam na Rússia vão ser estatizadas, encampadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas vão virar empresas russas. Quem tomou prejuízo? Os empresários ingleses, europeus, americanos. Gente, isso vai gerar uma insatisfação tão grande. Dentro da Rússia, os cadetes, elementos dos mencheviques, estão insatisfeitos, porque não queriam uma situação mudando assim de uma hora para outra. Então começa a haver uma divisão interna, ao ponto de se iniciar uma guerra civil. É o início da Guerra Civil Russa, onde se formam dois exércitos. Um exército que é chamado de Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Branco, formado por esses contra-revolucionários russos capitalistas, financiados com dinheiro europeu e americano. O Exército Vermelho, liderado por uma figura importante na Rússia chamada Leon Trotsky. O branco, que era o capitalista. Esse vermelho é o exército revolucionário russo, bolchevique. Gente, aqui nesse momento a Rússia está numa crise muito difícil. Mal saiu da guerra, se envolveu numa guerra civil, onde a fome vai ser generalizada. É um dos piores momentos da história russa, onde Lenin está numa situação muito difícil. Ele está implantando um novo modelo, que é chamado de socialismo, que sempre se falou que era o paraíso. E a Rússia está numa crise, então ele não pode se chamar ainda disso de comunismo nem de socialismo. Ele vai chamar esse momento de comunismo de guerra. E como funcionava a questão dos alimentos? Toda a produção de alimentos primeiro ia para o exército, só depois o que sobrava era distribuído à população. Era uma situação de muita crise. Gente, nesse momento até canibalismo aconteceu na Rússia. Esse canibalismo, por exemplo, crianças que eram abortadas por suas mães, que estavam mal alimentadas, e elas não eram enterradas. Esses fetos não eram enterrados. Eles eram devorados, com o início da família. Pessoas que morriam na família eram comidas como forma de enfrentar a desgraça da fome.
Uma situação, gente, uma das piores situações econômicas que a Rússia viveu nesse período, mas enfrentou uma guerra, recebeu ajuda externa. Por exemplo, nesse momento, essa guerra se torna uma guerra ideológica entre capitalismo e comunismo. Você tem, por exemplo, movimentos de esquerda que, por mais diferenças que tenham em relação ao socialismo soviético, vão apoiar, como por exemplo, um grupo chamado de anarquistas. Anarquistas era um grupo de esquerda radical, extremamente radical, cuja bandeira era uma bandeira preta. E aí vocês devem saber quem venceu essa disputa. Porque a história ela já explica isso desde os primórdios. A união entre preto e vermelho leva sempre a vitória. Leva sempre a desgraça. Bom, leva sempre a desgraça. A guerra é vencida. Lenin tem uma tarefa. Leu? Lenin tem uma tarefa, só que essa tarefa parece impossível fazer a Rússia desenvolver. Lenin tem uma tarefa, parece impossível fazer a Rússia se desenvolver num momento como esse. Para isso, ele acha que a única forma é dar um passo atrás. Lembra daquele plano dos bolcheviques da revolução em uma só etapa? Lenin vai reconsiderar isso. E vai dar um passo atrás, ou seja, cedendo algumas características capitalistas ao seu modelo. E esse momento em que ele vai abrir mão de algumas características, tem gente usando o celular na minha sala de aula. Ah, não, cara. E é um aluno que, deixa, pelo amor de Deus, eu gosto muito dele. Mas, novamente, voltemos. Look at me, please. Na outra turma eu terminei a revolução, hein? E aí não consegui. Para a aula que vem eu vou falar para vocês a partir da NEP. Escrevam aí, NEP.